Graça e paz, meus irmãos, tudo bom? Vamos para mais uma lição. Nós vamos estar tratando a lição número 10, tá? E vai estar abordando Paulo e seu amor pela igreja. Falamos na lição passada, de domingo passado, a lição número 9, foi abordado a dedicação do apóstolo Paulo aos vocacionados. Então nós vemos que Paulo, a dedicação que ele teve, o esforço, o empenho para poder cuidar daquelas vidas, empenhando naquelas pessoas. E encaixando nessa lição número 10, nós vamos ver que essa dedicação do apóstolo Paulo não seria diferente. E qual motivação a não ser o amor pela igreja, por cada vida, por cada alma. Então nós vamos estar tratando nessa lição sobre isso, falando de um assunto que gera em torno de toda a Escritura. O amor de Deus, o amor pela igreja, o amor pela obra do Senhor. E nós vemos que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Paulo e seu amor pela igreja de Deus. Tá? Nós temos o texto áureo aqui que vai dizer que por o amor de Cristo, ele nos constrange. Esse amor, ele nos constrange. A verdade prática, o amor de Cristo não é um sentimento egoísta, mas um sacrifício dos próprios desejos para o bem de outros. Eu acho isso bem interessante, essa verdade prática, quando ela trata sobre isso. O amor cristão não é um sentimento egoísta. Nós vemos que o amor, quando nós vamos tratar nessa lição, falando do amor de Paulo, nós fazemos um paralelo, nós víamos que antes da conversão ele não tinha amor pela igreja, porque ele nunca conheceu o que era o amor de Deus. A partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, e como diz em Romanos 5,5, que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A partir do momento que o Espírito Santo veio na vida desse homem, como veio na minha, veio na sua, veio nas nossas vidas, veio junto com o amor de Deus, este amor sacrificial, este amor doador, ele está dentro de nós, está conosco, este amor de Deus, pronto a ser manifestado na vida desses vocacionados, na vida de outras pessoas, na vida da igreja, pessoas, né? Então nós vemos isso é muito importante, ao qual o assunto que nós vamos estar tratando, falando desse amor pela igreja. Qual tem sido nossos sentimentos? Então nós vamos levantar muitas perguntas, muitas questões, tá? E vai já estar abordando dizendo que o amor cristão, ele não é um sentimento egoísta. Primeiramente, esse amor ele não é mostrado num sentimento, mas dentro de um relacionamento. Então, quando eu me relaciono com Deus em amor, baseado no seu Espírito que foi derramado na minha vida, através desse Espírito, temos o amor de Deus, e eu só posso ter amor pela igreja, ter amor aos vocacionados, a pessoas, tá? Ter amor a essa obra, somente se eu me relaciono com Deus em amor. Quando eu me relaciono com esse Deus em amor, eu consigo amar aquilo que é dele e tenho o mesmo sentimento de aborrecer tudo aquilo que Deus aborrece. Então Paulo ele tinha totalmente esse vocacionado mesmo de ensinar e de cuidar e de amar de pessoas. E essa lição ela vai estar tratando, o escritor da revista ele pede que a gente aborde isso aqui, mas nós vamos abordar muito mais coisas, como sempre tem sido, e tem sido muito edificante cada aula. Eu aconselho você a não perder a escola dominical, tá? Participe, como sempre os irmãos têm participado, não deixe o desânimo bater. O primeiro tópico, nós vamos destacar o amor de Paulo pela igreja. O segundo tópico, relacionar o amor com a fé na igreja. E o terceiro, nós vamos destacar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Nós vamos estar abordando esses temas. Tá? Nós vemos que esse amor, no primeiro tópico aqui, vai falar que o amor de Paulo pelas igrejas, ele tem um amor como de um pai para com um filho. Nós vemos essa intimidade com ele, com Timóteo, quando ele fala: Timóteo, meu amado filho. Então ele tem um sentimento pela igreja de Cristo, não somente pela igreja de Tessalônica. Ele tem sentimento, esse sentimento de amor por todas as igrejas. Igrejas que ele fundou, igrejas ao qual ele não fundou, mas os seus discipulados fundaram, ou igrejas ao qual ele escreveu carta.
ele tinha um amor no geral. Não igreja somente local, instituição humana, não, mas uma igreja, corpo de Cristo. Então ele amava essa igreja ao ponto de se doar, de se entregar, de trazer isso como uma paternidade, trazendo isso totalmente para si mesmo. Nós vemos que o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, né, vai estar dizendo, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, mas, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ele traz isso para uma paternidade. E um pai para com seu filho há uma dedicação, há um esforço, ao amor, em ensinar, em cuidar. Então, vamos estar estudando, abordando sobre isso, falando sobre esse amor, tá? Esse amor pela igreja, esse amor incondicional, tá? De se doar, de abrir mão de você mesmo, abrir mão de si pelas pessoas, ao qual nós lemos no tópico já logo de cara, na verdade prática, tá? Que o amor cristão ele não é um sentimento egoísta, que só pensa em si, tá? Mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem de outros. Então, a partir do momento que eu passo a amar a igreja, amar aquilo que é do Senhor, eu abro mão de amar menos aquilo que é meu, para se dedicar e amar mais aquilo ao qual Deus me confiou e me concedeu. E não é algo egoísta, não é algo esperando nada em troca, mas é algo por prazer, tá? É um prazer, é um amor. Esse amor só pode vir de Deus. Um amor misturado, baseado com essa fé salvífica que o próprio Deus nos deu, essa capacidade de crer na sua palavra, misturada com esse amor. Então nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Aconselho a você a buscar, a pesquisar, a se empenhar nisso e não faltar na escola dominical, que está muito legal, está muito boa, está sendo muito edificante, e te convido para domingo que vem estarmos juntos. Amém? Que Deus vos abençoe e até lá, em nome de Jesus.